Olá, irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos os irmãos, a todos vocês. Deus os abençoe. Estamos aqui na nossa primeira quinta-feira do ano de 2021. Deus já abriu aí a primeira semana para nós, de trabalho, de graça, de bênção sobre nós e também de grandes responsabilidades. Então Deus abençoe sua vida, que esse tempo aqui de edificação possa produzir em você crescimento, maturidade e vigor para a carreira cristã. Nós vamos ler texto bíblico, 3 textos para nos guiar aqui na nossa abordagem. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 8 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos nos guiar pela pergunta e por algumas abordagens do autor, que comenta o Catecismo Maior, Johannes Gerhardus Voss. Nós vamos usar o material dele agora, parte da abordagem dele. Nós vamos orar inicialmente, depois vamos ler o texto e prosseguir aqui com a nossa temática de hoje. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua palavra diante de nós, pela oportunidade que temos de estudá-la, de crescer, de amadurecer, ó Deus, de forma bíblica e de viver para a tua glória. Abençoe teu povo, enriqueça-os, sustenta-os, encha-os, ó Deus, daquilo que procede do alto, dando-lhes uma fé vigorosa, frutífera, legítima, e que todas as coisas sejam para a glória do Senhor. Oramos com gratidão, com o coração cheio de expectativa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler 3 textos, vamos nos guiar aqui em mais uma abordagem sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus. O primeiro texto que vamos ler se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, um texto inclusive um princípio da igreja. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O texto diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Indo ao Novo Testamento agora, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 8, verso 6, verso 4 até o verso 6, a controvérsia tratada por Paulo acerca da idolatria. Ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E ainda leremos aqui texto de Jeremias, capítulo 10, Jeremias, capítulo 10, do verso 10 até o verso 12, que diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus.
Amém. Bem, nossa temática de hoje, nossa abordagem de hoje é baseado aí em um dos aspectos que mais marcam a nossa cultura desde os primórdios, né? Desde a entrada do pecado no mundo. Na verdade, antes disso, né? Porque antes da entrada do pecado havia adoração a um único Deus. Então, a religião monoteísta estava ali. Contaremos isso ainda à frente. E depois da entrada do mundo, nós vemos um deslanchar da idolatria, do desejo do homem de criar para si um Deus que lhe seja favorável, um Deus que se pareça com ele, um Deus que entende as suas ambições, necessidades, um Deus que se esconde do seu pecado. Enfim, o homem projeta um Deus segundo si mesmo desde o início, desde a entrada do pecado no mundo. Nós vamos então trabalhar a oitava pergunta do Catecismo Maior, que é a seguinte: há outros deuses além de Deus? Nesse caso aqui, o Deus da Bíblia. Há outros deuses no sentido de existir de forma real? Eles são de fato deuses além de Deus? Resposta do Catecismo Maior de Westminster: só existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. As nossas referências bíblicas dão o tom dessa resposta, dessa verdade, né, acerca da existência única de um Deus único, né? Deus em muitos momentos, continuamente repete isso por boca dos profetas. Isaías usa muito, Deus usa muito essa expressão do livro de Isaías. Ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o único Senhor, não há outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Essas expressões são muito usadas, destacando que só existe um Deus verdadeiro, um Deus que é vivo e verdadeiro, que detém em si todas as qualificações da divindade. O único ser que deve ser reconhecido e adorado como Deus. Bem, mas isto traz algumas questões que nós visamos trabalhar hoje, iremos trabalhar hoje de forma mais plana, né? mais corrida, assim, no sentido de sem muitos aspectos, pontos. Nós vamos de forma mais corrida trabalhar algumas questões dentro desta verdade da existência de um único Deus, vivo e verdadeiro. Bem, a primeira questão que nós precisamos destacar aqui, o primeiro bloco de aspectos, o primeiro assunto que suscita isso, é um assunto que é confrontado pela nossa realidade de humanidade, história da humanidade, realidade social, quer seja presente aqui na nossa humanidade ou na realidade sociocultural do mundo, né, na multiplicidade sociocultural do mundo, que é a questão da adoração a um único Deus e a adoração a muitos deuses. Existe então um mundo, duas vertentes que englobam toda a adoração. Temos o monoteísmo, que basicamente é a adoração a um único Deus. É o segmento, é o sistema religioso que reconhece e presta culto a um único Deus. Isso é monoteísmo. E o oposto disto, o inverso disto, né, o outro lado da linha, né, o outro extremo, é a adoração a vários deuses.
é o reconhecimento, a aceitação, o comprometimento e a adoração a vários deuses. Isso se chama politeísmo. Politeísmo. Dentro do politeísmo, nós temos uma gama enorme de situações. Neste contexto, desses dois segmentos aí, nós temos as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é a maior religião monoteísta do mundo, que tem como base, né, de fé e de prática, fundamento de fé, a Escritura Sagrada. Então, somente a Escritura. Isto é cristianismo verdadeiro. Somente a Escritura. Sola a Escritura, cunhado aí na Reforma Protestante, que é um eco daquilo que vem no período apostólico dos pais da Igreja. Então, o monoteísmo tem essas três religiões, e o politeísmo são incontáveis, né? As religiões politeístas, que creem, aceitam, adoram, que reverenciam, seguem várias religiões. Eu me lembro, só para ilustrar, eu me lembro de uma cena de um filme. Eu gosto muito de filme de ficção, então é um filme de ficção que tem algumas críticas aí, mas eu aprecio. É legal, assim, é bem estimulador, né, no sentido da ficção. Enfim, é o filme Perdido em Marte. Tem uma cena ali, um momento crítico, um momento de expectativa, né, de ansiedades, que tudo podia dar certo, tudo podia dar errado, e aí o chefe da tripulação, aquele a quem a tripulação da nave lá espacial respondia, pergunta para o responsável geral pelas missões a Marte, se ele acreditava em Deus. Você acredita em Deus? Ele então responde: acredito em vários. Acredito em vários. Isto é politeísmo. O politeísmo não tem reservas quanto a essas questões. É Deus, chamado de Deus, um sistema de religião que tem deuses, ele crê nisso, ele assimila, ele aceita isso como verdade. A questão é que esta ideia, ou esse quadro, melhor dizendo, do monoteísmo, politeísmo, não nasceu do nada, né? Não nasceu surgiu agora, vem de longa data. E existe uma questão crucial para nós, é que nós fiquemos atentos àquilo que é socialmente ensinado, especialmente no que diz respeito à história das religiões, e um conceito ateísta, ou um plano de avaliação, de visão ateísta e evolucionista. O preceito evolucionista da história das religiões descreve basicamente 3 níveis de avanço, de evolução religiosa. Para eles, a religião começou com o animismo. Na antiguidade, ao século XX, a religião brotou no cenário humano, na história da evolução humana, um animismo, ou seja, a crença em espíritos, em espíritos, em almas, enfim, nessa área do campo espiritual. E se seguiu a isto, uma evolução para o politeísmo. A partir daí as pessoas começaram a fazer imagens, a criar, a dar nome aos personagens,
aos deuses, a construir a ideia de deuses, a ficcionar e estabelecer, né, socialmente essa ficção da divindade, de uma certa divindade, de múltiplas divindades, né? O panteão romano, o panteão greco-romano é um exemplo muito claro disso, né? De todo um cenário, de toda uma sociedade de deuses que se relaciona com a humanidade. Então, seguindo o animismo, veio o politeísmo. E este politeísmo, então, foi burilado, né, ao longo do tempo, burilado e trabalhado socialmente, por pensadores, pessoas, né, envolvidas, e deu fruto aquilo que é chamado de a primazia, né, o fruto primaz, né, o estágio mais alto, né, dessa evolução religiosa, que então é o monoteísmo. Para eles, o monoteísmo é o último estágio, é o estágio mais alto desta evolução, né? Primeiro a crença, normalmente culto aos espíritos, depois o surgimento e o culto a vários deuses, e em seguida a um só Deus. Só que nós temos vários problemas aí, né? Por isso é importante nós entendermos isso, para que não caiamos nessa esparrela de que houve essa evolução e tal. Isso é um conceito completamente mundano, né? Diabólico, na verdade. Por algumas razões. Primeira razão é que este é um conceito fundamentalmente antibíblico. A Bíblia não ensina isso, não está na Bíblia. O nosso fundamento de fé, do cristão, seu e meu, é bíblico. Nós recorremos à Escritura e nos ancoramos nela. E na história da Escritura, na narrativa bíblica, na construção bíblica da história humana, da história da redenção, desde o princípio, né, da afirmação irrevogável da Escritura, no princípio criou Deus. Neste princípio e nesta criação, neste início da história da humanidade com o homem inserido nela, o homem adorava somente a Deus, um único Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento com o Deus único, com o único Deus existente. Eles adoravam de forma santa, de forma pura, de forma contínua, amável, aprovada, o único Deus e o único Deus verdadeiro. Eles não adoravam a árvore, bode, enfim, boi, não adoravam ninguém, não tinha outro Deus, somente o Deus verdadeiro. E seguindo-se a isto, com a queda, surgiram as outras religiões, surgiram as demais religiões, com a queda do homem, com o pecado entrando. O pecado fomentou no homem o anseio por adorar um Deus que não fosse o verdadeiro. O verdadeiro não se via, estava em inimizade, afastado dele. Eles precisavam adorar, eles precisavam cultuar, então eles constroem deuses conforme a imagem deles. E isso se segue aí, nós vemos depois exemplos bíblicos desta adoração já presente na família de onde sai Abraão, o pai da fé. Os ídolos do lar já existem nesse período da história, pouco mais de 2000 anos após a narrativa de Gênesis. Então, veja que essa ideia de construção evolutiva da religião é um disparate, visto que é antibíblica. Então, para nós não podemos escorregar nessa esparrela aí. Em segundo lugar,
essa teoria é contrária a fatos conhecidos da própria Escritura, né? Não somente a Bíblia, mas a história comum também mostra que o monoteísmo normalmente é a base. Quando se desvirtua do monoteísmo, né, surge então o politeísmo. Num contexto saudável de cristianismo, nós podemos usar a própria igreja cristã como exemplo, né? Nos primórdios, a igreja cristã era a igreja primitiva, era a igreja de Cristo, né? E ela continua sendo a igreja de Cristo, multiplicando em várias cidades a igreja de Jesus Cristo, né? Com o advento do envolvimento da massa do império entrando na igreja e toda uma celeuma política, um sistema de politização da igreja e de uso da igreja e tal, e a corrupção, né, adentrando, a igreja cristã passou por muitos séculos, e hoje essa vertente ainda existe, passou por muitos séculos agregando, né, outros deuses ao cristianismo. Então, existe uma vertente forte que é chamada de cristianismo, mas na verdade é um pseudo-cristianismo que não é monoteísta mais. Há pessoas que falam em nome de Deus, como Deus, né? A Bíblia não é a única fonte de revelação, regra de fé e prática, e há outros personagens inseridos neste contexto de adoração que recebem adoração como Deus, né? Então, é politeísmo isto, é politeísmo, mas era monoteísmo e isso deu seguimento a isso. Na China, por exemplo, agora no contexto fora, né, não cristão, na China, há muitos séculos, a forma de religião mais antiga da China, conforme exemplifica aqui o Gerhard dos Voss, era monoteísta, e depois ela se transformou numa nação politeísta, e hoje é massivamente politeísta. Então, a ordem é inversa, né, dessa questão aí. Não há uma evolução, houve, na verdade, uma degradação. O pecado entrou e a coisa degringolou de forma contrária. Bem, nós temos na Bíblia, provando que toda essa teoria é equivocada, temos na Bíblia não só nas afirmações que nós lemos, mas uma ordem expressa acerca de Deus, seu único Deus, e não o cristão, o homem que tem contato com Deus, não poder adorar o Deus. É errado, é pecado, é um pecado crasso contra Deus, adorar o Deus. É o primeiro mandamento do Decálogo. Êxodo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não terás outros deuses. Você não crerá em outros deuses, você não criará outros deuses, você não aceitará outros deuses. Até porque isso é mentira, não são verdade. Então Deus rechaça a possibilidade do homem crer, ainda que por força de cultura e de contexto social, ainda que por superstição, demonstrar alguma reação a alguma deidade secular, né, terrena, mundana. O cristão deve cuidar do seu coração, porque ele deve adoração e obediência somente ao Deus verdadeiro. Quando Jesus rechaça Satanás na tentação no deserto,
a última tentação, que Satanás mostra os reinos do mundo, né? E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, usando a Escritura, diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Não pode haver outro Deus para nós, ocupando nosso coração diante do Deus verdadeiro. Seria, né, politeísmo. Seria politeísmo. E, naturalmente, um abandono da fé em Deus, um Deus verdadeiro. Não se pode crer em Deus e crer em outros deuses. É incompatível. Se você diz crer em outros deuses, inclusive no cristianismo, de fato você não crê, porque crer verdadeiramente no cristianismo transformaria a sua vida de tal modo que você rechaçaria qualquer outro Deus, qualquer outra religião. Existe um exemplo bíblico muito interessante, de memória, que me surgiu aqui de memória, esse exemplo bíblico, quando a Síria destrói, né, o reino do norte e os leva cativo, e de fato elimina, né, o reino do norte. Eles são aniquilados quase que por completo. A Síria usa um sistema de dominação muito eficaz, na verdade, para a época, era usado naquela época. E eles trazem outros povos para morar ali na região. E esses outros povos vêm, ocupam a região. Como a região ficou assim, meio que deserta há muito tempo, as feras começaram a atacar a região. E eles então chamam alguns sacerdotes, eles se envolvem com o povo de Israel que sobrou ali, e eles incluem a adoração ao Deus de Israel na dinâmica de culto deles, porque eles acreditavam que o fato das feras estarem atacando eles, leões e etc. e tal, era porque eles estavam ocupando uma terra que era de domínio de um Deus específico. E eles então adoram os outros deuses, mas também o Deus de Israel. Politeísmo. Isso é um fato histórico bíblico. Então, veja, irmãos, que a Bíblia nos ensina essas coisas e nos mostra que só existe um único Deus a quem devemos adorar. Existe, e aqui eu gostaria de ir fechando já o raciocínio, existe uma diferença entre politeísmo e idolatria. Todo politeísta é idólatra. Não há exceções, eu desconheço exceções, né? Mas há uma diferença aqui, eu gostaria de, antes de falar sobre para visitar, pontuar. O politeísmo é a crença, né? É a aceitação e adoração em vários deuses. Se crê, se recebe, se reconhece vários deuses e adora-se vários deuses. A idolatria é a adoração a um Deus por meio de imagem, que também é proibido por Deus no Decálogo, na Escritura. Então, politeísmo você adora muitos deuses, a idolatria você adora por meio de imagem, por meio de uma figura da divindade. Todo politeísta é idólatra, a não ser que não existe, obviamente, isto, mas a não ser que alguém adorasse ao Deus cristão,
sem uso de imagem. Adorar-se ao Deus cristão, na pessoa de Jesus, né? Ao Deus judeu, né? Que é o Deus bíblico, com a excludente de Cristo, aí não vamos entrar nesses detalhes agora, e adorar-se a Alá, o Deus islâmico, sem uso de imagem. Só eu creio nesses três. Isso é politeísmo. Isso é politeísmo. Mas não existe essa figura. Essa figura não existe. Agora, existe a figura do politeísta adorar deuses que têm imagens dele. É natural, né, na religião pagã, nas divindades pagãs, terem imagens de seus deuses. Então, todo politeísta em si é idólatra. Agora, é possível adorar, né, é possível prestar culto ao Deus verdadeiro e ser idólatra? Quando se faz uma imagem dele. Quando alguém, por exemplo, reverencia e adora, se curva diante de uma suposta figura de Jesus, isso é idolatria. Idolatria. É a imagem dele. Quando alguém, no meio do cristianismo, adora uma imagem que não é da divindade, mas adora, né, alguma imagem incluída na divindade, como por exemplo no romanismo, né, a pessoa de Maria, os personagens que são santificados e tal. Isto é idolatria, mas também é politeísmo. Então veja que há diferença de conceito, mas elas se misturam quando nós saímos do campo da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Portanto, cuide-se para que você seja um verdadeiro adorador, para que a sua adoração seja direcionada ao único Deus verdadeiro e que você não deixe que os apelos sociais, os ensinos filosóficos, a argumentação adocicada dos que tentam vender o politicamente correto no campo da religião, né, roube o seu coração, te assalte e desvirtue aquilo que deve ser santo. A sua adoração deve ser santa a um Deus que é santo e único. Seja então comprometido com isso. Deus te abençoe, te fortaleça, te revigore as forças e o ânimo e te ajude a viver uma vida de genuína adoração e submissão ao único Deus verdadeiro, o Criador do céu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar e estaremos assim encerrados. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, graça. Pedimos em nome de Jesus que nos fortaleça a fé e a coragem para que jamais nos dobremos a outros deuses, mas permaneçamos firmes, vivendo, submetidos e em adoração ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, o nosso Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, amada irmã, e te guarde em todas as coisas em nome de Jesus.